Será que você sabe imaginar? Ou será que o que você vive aí, que você julga como imaginação, é uma fantasia? Pergunto mais, qual é a diferença entre imaginar e fantasiar? Será que tem diferença? Agora, será que a gente poderia, de um jeito assim interessante, claro, começar a usar esse poder ao nosso favor e com isso, ou criar uma vida de modo consciente, onde você fala, é isso que eu quero, é desse jeito que eu busco, é aquilo que eu desejo vivenciar? Será que dá? Porque eu pergunto essas coisas porque o nosso estudo da semana vai tratar disso, sobre o poder da imaginação na nossa vida. Pensando esse assunto nas nossas crenças, pensando esse assunto na cocriação consciente, pensando esse assunto para a gente poder atrair para o nosso caminho aquilo que faz sentido, não é? Pois o nosso estudo vai começar trabalhando e colocando foco, colocando atenção no poder da imaginação. E eu te pergunto, e aí, vamos juntos estudar? Antes da nossa aula avançar, eu quero fazer uma breve recomendação para você. Aqui na minha mão eu estou com o meu caderno de mentoria e eu quero convidar você a ter o seu caderno também de mentoria. Sempre falo, traga o seu caderno e a sua caneta, para que assim você possa estudar, colocando no papel as ideias que a sua mentora apresenta aqui e também anotar as perguntas e atividades propostas em aula. Não importa se você está vendo isso gratuitamente e não vai comprar nunca o meu curso, não importa. O que importa é você pôr no papel as ideias e começar a pensar de uma certa maneira. Essa é a minha primeira recomendação. E a minha segunda recomendação é: você está acessando um conhecimento que ele vale muito. É um conhecimento que eu tive que ler muito conteúdo, muitos livros, muitos cursos, muitas técnicas e muito mais. Eu quero te mostrar só aqui que você pode fazer um algo a mais por mim, um algo a mais por você e um algo a mais por alguém que você nem conhece. Sabe o que é? Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação, curte essa aula e compartilha com pessoas que você conhece, nos grupos que você faz parte, nas suas redes sociais, porque assim a gente amplia a nossa rede, nós ampliamos a nossa teia de buscadores. Isso leva menos de 1 minuto e você pode somar com a vida de alguém que nesse minuto está buscando maneiras de entender como que elas podem ir além, como que elas podem sair do lugar, como que elas podem ser melhores, como que elas podem mudar o pensamento, como que elas podem mudar as suas vidas. Então, o seu compartilhar pode ajudar pessoas nesse minuto a saírem do lugar. Dito isso, recomendação feita, agora sim, nós vamos para a nossa aula. Afinal de contas, nós estamos formando uma tribo a cada semana. Nós formamos a tribo dos buscadores. Então, a nossa aula começa efetivamente aqui e agora. Vamos lá? Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da mente, aonde eu daqui e você daí vamos juntos estudar sobre o nosso poder. Mas não é qualquer poder não, viu? É um poder superior. E não é qualquer poder superior não, viu? É o poder de uma faculdade mental. Olha que interessante. Aqui hoje vamos falar sim dela, da senhora imaginação. Vamos falar também de um outro aspecto para entender o que é a fantasia. Vamos! E vamos começar a pensar de modo prático. Dá para viver a imaginação na vida real? Como é que eu faço para desenvolver isso todo dia? É isso que nós vamos olhar aqui, é isso que nós vamos estudar aqui pelos próximos 50 minutos. Então, já senta aí, né? Já traz seu caderno, sua caneta, porque hoje, ao invés de eu, Morgana, olhar para o ladinho, para o meu mapa mental, eu vou olhar aqui, ó, para o meu caderninho, né? Vai ser na base do caderno hoje que eu vou fazer essa aula com você. Por quê? Esse assunto é poderoso, não é, gente?
Esse assunto, além de poderoso, ele é maravilhoso. Eu quero começar esse estudo dizendo assim, o nosso tema da aula é poder da imaginação, descubra como. Olha a palavra-chave, como usar essa faculdade mental. Como? Como é que eu posso usar? Faculdade mental? É uma faculdade mental? Nós vamos entender isso tudo aqui ao longo da caminhada, ao longo dessa aula, ok? Eu já começo resgatando, pegando emprestado de algumas aulas anteriores aí, a definição da palavra poder. Você me conhece, sabe que eu adoro trabalhar a etimologia das palavras, não é? Eu comecei a descobrir que eu tenho, assim, uma quedinha, né? Pra buscar entender a raiz da coisa. Eu quero entender, assim, o fundamento. Eu quero ir mais fundo. Eu não me contento muito, assim, poder. Poder da imaginação. É poder da imaginação, é isso. Não. Nós não somos esse grupo de pessoas. Nós somos aquele grupo que gosta da coisa fundamentada, estruturada. Pra entender ali, sim, ó, direitinho, tudo preto no branco. E ainda saber como é que faz aquilo na vida prática. Nós somos desses, não é? Então eu vou resgatar, de algumas aulas anteriores, a definição da palavra poder. Escute bem. Poder significa ser capaz de. Simples assim. Então poder tem a ver com ação. Poder tem a ver com capacidade. Poder tem a ver com confiança. Poder tem a ver com movimento. Então veja, poder é ser capaz de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, é de movimentar, não é? Então aqui a gente está olhando já o que significa esse poder da imaginação. Então quer dizer que imaginar, o meu poder de imaginar, está dizendo, eu sou capaz de imaginar. Já vai pegando aí na palavra o real significado da questão. E nós agora vamos avançar para outra definição, que agora é a definição da imaginação. Então aqui agora eu vou recorrer ao meu caderninho, né? E você vai olhar na tela comigo aqui. Veja bem. Imaginação vem do latim imaginare, que significa formar uma imagem mental de algo. Derivado de imago, é outra palavra também, que diz imagem e representação. As duas palavras imaginare e imago vêm da raiz imitare, que significa copiar ou fazer semelhante. Vamos parar aqui para a gente apertar esse significado, né? Olha que coisa interessante. Imaginar, quer dizer, usar a imaginação, tem a ver com o sentido da gente ter aqui uma imagem mental. Então estamos falando de um aspecto da mente. Um aspecto mental. Não é um aspecto físico. Não. É um aspecto da mente. É um aspecto mental. Se você lembrar bem, na última aula, na aula 102, nós falamos da imagem, né? A imagem e seus jogos, né? Os jogos subconscientes, não foi? Naquela aula 102, nós falamos que a imagem, ela pode ser uma coisa que você vai lá e vê com seus olhos e toca. Um exemplo. Eu tô aqui agora vendo a câmera que me filma. Então, quer dizer, eu tenho uma imagem da câmera que me filma. Se eu sair da cadeira aqui e eu for aí, eu vou tocar a câmera. Entende? Então, quer dizer, eu tenho uma imagem que ela está manifestada. Naquela aula falamos disso. E falamos também que existe a imagem que ela não está manifestada, que ela é virtual. Eu até dei um exemplo meu, né? Eu tô aqui no meu set gravando a aula. Você tá aí na sua casa, ou dirigindo, ou trabalhando, não sei onde você tá, mas onde você tá aí, você não pode me tocar, porque você tá num espaço, eu estou em outro. Então nós aqui, um pro outro, nós somos uma pessoa virtual, né? Nós somos uma imagem virtual um pro outro, entende? Eu não posso ir aí tocar em você, não é? Porque você tá na sua casa, num outro espaço, num outro ambiente. Então a gente já começa a entender aqui, ó, que a imaginação é uma imagem mental de algo, de alguém, de um objeto, de uma coisa, de um lugar. E essa imagem pode ser tocada ou não. Tocada como, Morgana? Pego na câmera. Eu pego a xícara. Eu tô vendo a imagem da xícara e eu pego ela. Então essa imagem está manifestada. Quando eu falo que ela não está manifestada, aí a gente vai pro campo mental, pro campo das ideias, né? Como diria Platão.
Nós vamos aí começar a brincar com a questão mental da mente. Até aí o quê? A palavra imaginação também deriva do imago, que significa imagem e representação. E o que é isso? É a gente ter uma imagem de algo, é a gente representar algo. Então, quando a gente desenha, por exemplo, vai desenhar uma mulher, vai representar uma mulher, a pessoa coloca um cabelo um pouco maior, coloca muitas vezes um brinco na orelha, coloca muitas vezes a unha pintada, quer dizer, estou representando a figura de uma mulher. Coloca ali, às vezes, uma blusa de alcinha ou um vestido. Muitas vezes, ao representar uma mulher, ter a imagem de uma mulher, bota ali um vestido, uma saia, vai botar ali, né, a área aqui, ó, do peito, né, do seio da mulher. Muitas vezes, ao representar uma mulher, vai fazer ali, né, a cintura fininha, a cintura desenhada, e nós agradecemos, não é? Então, quer dizer, isso é uma representação da imagem mulher, da mulher, do ser mulher. E isso vale para tudo. Se eu vou desenhar uma garrafa, é diferente. Se eu desenhar um celular, é diferente. Se eu desenhar uma lâmpada, é diferente. Então, nós podemos fazer aqui, usar da imaginação para trazer uma imagem e representar essa imagem. E no final das contas, aqui na nossa definição, não é? A imaginação tem a ver com imitare, né? Vem da raiz aí do imitare, que significa copiar, significa fazer semelhante. E aí, a gente começa a entender uma coisa interessantíssima sobre a imaginação. Porque a imaginação, ela é completamente original. O poder que tem a imaginação, o poder da imaginação é original. Isso quer dizer o quê? Que eu, Morgana, se eu fosse desenhar, né? Se eu fosse desenhar aqui uma mulher, o meu desenho não é igual ao meu pai. O meu desenho não é igual ao seu. Tô dando aqui um exemplo, tá? Se eu, Morgana, for pensar aqui, ó, usando o meu cérebro para pensar aqui sobre uma viagem, sobre um país, a imagem que eu tenho aqui de um país provavelmente não é igualzinha à sua. Se eu for lá no país, viajar, conhecer o país, tiver uma vivência lá, eu vou ver coisas que você não viu, porque cada um vai ter uma imagem própria das coisas. É por isso que isso tem muito a ver com as crenças, né? Muitas vezes, nós guardamos uma imagem de algo que aconteceu e aquilo ali é uma crença que está guardada, que está arquivada. E nossa vida é moldada por essa crença. Muitas vezes, nós guardamos o registro da imagem, não é? A partir de algo que a gente ouviu, que a gente viu, não é? Então, isso aqui é muito profundo. Você começa a entender que isso aqui é muito profundo. Imaginação não é só assim, vou só imaginar aqui agora. Não. Tem muita coisa por trás desse sentido do imaginar. Muita coisa. Isso daria um curso, inclusive, né? Sobre imaginação. Agora, voltando para o nosso estudo de hoje, já que o nosso tema é falar do poder da imaginação e como usar essa faculdade mental superior, eu quero contar uma coisa para você importante. Todo ser humano que pensa tem a capacidade de usar a imaginação. Mas eu vou te contar uma coisa. Todo ser humano tem a capacidade, mas nem todo ser humano usa. Sabia disso? É verdade. O fato de você ter a capacidade não quer dizer que você faz uso dela. Olha que coisa assim interessante, não é? No mínimo interessante. O fato de você ser capaz de ganhar muito dinheiro não quer dizer que você ganha muito dinheiro. O fato de você ser capaz de colocar suas ideias, de expor suas ideias, de ajudar os outros, não quer dizer que você esteja fazendo isso de verdade. O fato de você ter a capacidade de combinar roupas, combinar tecidos, combinar texturas, não quer dizer que você se vista muito bem ou ensine outros a vestirem bem, a usarem e abusarem das roupas, texturas e estampas. Entende? Então, o fato de a gente ter a capacidade não quer dizer que a gente usa ela. São duas coisas diferentes. Mas aqui nos nossos estudos, eu gosto e eu incentivo que você comece a ver as coisas de um outro jeito. Primeira coisa. Eu gosto e eu incentivo que você comece a pensar o que a gente fala aqui na sua vida real. Na vida real, assim, ó. Com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, com o sobrinho. Eu gosto disso. A gente pegar esses assuntos e pensar na vida real. Então a gente tem que entender. Eu tenho a capacidade
capacidade de imaginar. Todo ser humano tem a capacidade de imaginar. A pergunta, então, é: você está usando essa capacidade de imaginar? Ou será que não está? A sua imaginação é treinada? Está treinada ou não? Então, são perguntas para você pensar. E aí, o que acontece? Muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas que falam o seguinte: Morgana, mentora, eu não sou criativo. Tem pessoas que me falam isso. Eu não sou criativo. Tem pessoas que me falam: Morgana, mentora, eu não consigo imaginar, eu não consigo ver a cena, eu não consigo ver. O que essa pessoa está me dizendo? Assim, ó, se eu pudesse traduzir o que ela falou, eu vou traduzir o que ela falou. Ela me disse: Morgana, mentora, eu tenho crença. E nas minhas crenças, eu tenho medo de ousar imaginar. Eu tenho medo. Só de ousar, eu já falo assim: não sei, eu não sou criativo, eu não consigo, isso não é pra mim. Então veja, ela tá me dizendo isso: Morgana, eu tenho crenças. Aí eu paro, eu olho: que interessante. E eu volto a pergunta: vamos trabalhar isso? Você deseja trabalhar isso? Porque a gente pode trabalhar isso, né? Se você hoje me ouve e fala o seguinte: Morgana, eu sou essa pessoa aí, ó, você me descreveu. Eu sou essa pessoa que fala que não é criativa. Eu vou dizer: e aí, vamos trabalhar isso? E aí, vamos estudar esse assunto? Porque é sobre isso que estamos falando, não é? Porque todo mundo tem a capacidade. Agora, não quer dizer que ter é sinal de que ela esteja desenvolvida. É sinal de que você esteja usando ela a seu favor. Talvez você esteja usando essa capacidade distorcida. Ou seja, está usando o lado oposto da imaginação. E é isso que eu quero avançar com você para a parte 2, para a gente aprofundar essas ideias. Mas, antes de eu chegar lá na parte 2, antes de falar do lado oposto da imaginação, deixa eu comentar algo muito importante com você, que é o seguinte: presta atenção. Nós, eu daqui, você daí, eu daqui, nós precisamos entender algo muito relevante quando o assunto é o nosso poder, é a nossa mente, são as nossas crenças, são as nossas programações mentais. Nós precisamos entender que todos esses poderes moldam a nossa vida. Ou é para lá ou é para cá. Então, a nossa vida está moldada por imagens que temos guardado. Ponto 1. E o ponto 2 que eu quero reforçar aqui é o seguinte: se você não está usando o poder da imaginação, a capacidade, não está desenvolvendo a sua capacidade da imaginação aqui, você está do outro lado, do lado oposto. E eu vou falar na parte 2, já, peraí. Se você então estiver aqui, né, na parte 2, não está trabalhando a imaginação, mas o lado oposto, você tem que entender que aí em você existe pensamentos equivocados. Aí em você tem que entender que seus pensamentos são confusos. Você tem que entender, você não tem clareza. Você tem que entender, você tem pouco assim, um pouquinho autoconhecimento. Eu estou dizendo isso para deixar as coisas assim bem claras, bem às claras. Porque é muito fácil a gente se iludir. É muito fácil você falar o seguinte: não, mas eu sei. Será que sabe? É muito fácil você ver numa live, 2 lives ou num artigo e falar: eu já entendi tudo. Será que entendeu mesmo que leu ali? Então é muito fácil a gente se iludir. E eu estou dizendo isso, abrindo esse ponto aqui com você, por quê? Porque eu estou estudando muito sobre o ego, não é? Sobre os pensamentos equivocados, sobre a manifestação dos agregados. Eu estou estudando muito esses assuntos. Recentemente eu acabei de gravar, ou melhor dizendo, regravar a nossa fase 1 do curso inteira. Então isso está muito fresco para mim, muito fresco, né? Então eu posso falar para você sobre isso, por quê? Porque é muito fácil a gente falar: eu já sei, mas não vivo. Ué, então será que você sabe? Ah, eu já sei. Mas e a concretização? E a vida real? O que é na vida real? Não acontece aquilo? Então será que você sabe mesmo? Entende? Então a gente não pode subestimar a nossa capacidade.
A gente não pode subestimar as nossas crenças, porque as nossas crenças, elas moldam, ou pra lá ou pra cá. É isso. Elas moldam ou vai pra lá ou vai pra cá. Não tem meia conversa com crença. É aquilo e pronto. Tá programado, tá automatizado. Não tem que conversar com as crenças. Elas só fazem. Entende? Então eu tô frisando muito isso pra gente não ficar assim, eu já sei, eu já sou criativo, eu já sou. Ou dizer, não, eu não sou, eu não sei, entendeu? Então eu tô dizendo isso aqui pra gente ter que começar a ver a coisa de um outro jeito, num outro ângulo, né? Porque o fato de ter a capacidade não quer dizer que você viva essa capacidade na prática. Combinado assim? Agora que eu fiz essa fundamentação com você, que eu já falei com você sobre o significado da imaginação, que nós pegamos emprestado a descrição e a definição do poder, que nós fomos na aula anterior lá, né, beliscamos um trechinho que eu falei na aula anterior pra cá, pra falar da imagem, nós vamos dar um passo a mais pra tratar do lado oposto da imaginação. Mas isso eu vou te contar em alguns instantes. Vem comigo! Bem-vindo à continuidade do nosso estudo sobre a imaginação. Aqui hoje vamos falar, nesse momento, nessa parte especialmente, sobre o contraponto da imaginação, que é a fantasia. Claro que a gente ia falar da fantasia, não é? É claro, porque de um lado eu tenho a imaginação, que é um movimento natural superior criador, um lado. Mas do outro lado, eu tenho a distorção desse assunto, que é a fantasia. E eu quero deixar isso aqui claro, mais claro que um dia de sol em um mês de verão para você, né? Veja bem, a imaginação, ela vai jogar no sentido de criar, de te incentivar a ver coisas, de trabalhar moldes, para você concretizar, para você realizar. A gente pode dizer que a imaginação, ela é inspirada. A fantasia, não. A fantasia, que é o lado oposto, né, que é o lado contrário da imaginação, a fantasia, ela não é inspirada, né? A fantasia, ela tem uma tendência a ser copiada. Eu vi algo e eu quero fazer igual. Eu vi algo e eu quero copiar aquilo ali, aquela vivência ali, aquela coisa que eu vi, eu quero fazer igualzinho. Então, a fantasia, ela tem essa tendência, ela tem essa característica, né, do copiar, do fazer semelhante. Só que eu preparei uma coisa interessante aqui pra gente estudar junto aqui no meu mapinha mental, que é o seguinte, presta atenção. A fantasia, ela te satisfaz ali. Na hora que você está fantasiando, a fantasia te satisfaz ali. Quer dizer que você se contenta com a imagem no plano mental. E é isso. Quer dizer, a fantasia, ela não tem nenhum movimento de concretizar. Nenhum. A fantasia, ela é criada, ela surge, ela se manifesta para satisfazer um prazer momentâneo. Vamos pensar isso em exemplos práticos? Vamos lá. Imagina que você quer ter um carro. Qualquer carro, de qualquer marca, um carro legal. Aí você começa então a imaginar um carro da marca tal, do ano que nós estamos, um carro 0 quilômetro, com um banco de couro, com um teto que abre, ou com um teto de outra cor, com aquelas rodonas maravilhosas. Aí você começa a imaginar. Daí a pouco, você sai da imaginação e desvia o foco. E aí já vai lá pra fantasia. E na fantasia começa a imaginar, nossa, seria tão legal ter esse carro. Nossa, viajar, usar esse carro, ir na casa de mamãe, na casa do meu sobrinho, e poder ir em tal loja, e poder ir em tal restaurante com esse carrão. Seria tão legal. Olha a palavra manifestando a presença da fantasia. Seria tão legal, eu gostaria de ter isso. Lá no futuro. Só que é um processo que você imagina e você se satisfaz ali. Você não está pensando em maneiras de concretizar aquilo. Você não está pensando em maneiras de ter aquele carro de verdade. Você não está pensando em nada que te coloque em movimento para realizar aquilo.
Aí você fica ali, imaginando, pensando, e seria bom, maravilhoso, e isso e aquilo. E usa muitas palavras, né? Seria, poderia, gostaria, desejaria, usia, né? Tudo iria. Entra tudo aí. Mas você fica só nisso. Não sai disso. Isso é uma fantasia. Você pode imaginar também, pode usar também da imaginação de ter alguém do seu lado. Alguém bacana, alguém legal, se você tá sozinho hoje, por exemplo. Ai, eu gostaria muito de uma pessoa do meu lado, uma pessoa assim, 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 desse jeito, com tais e tais e tais características, por exemplo. Aí da imaginação você vai, distorce e vai lá pra fantasia. Ai, um dia, quem sabe, eu encontro esse moço ou essa moça. Aí você começa a fantasiar. Ai, essa pessoa não sei se ela existe, ela tá tão longe de mim, ela demora tanto chegar aqui pra mim. Ai, ela vai nos lugares que eu não tô nos lugares. Aí começa a fantasiar, distorcendo a realidade. Quer dizer, não pense em mecanismos daquilo virar realidade. Mas fica ali só no mental. Só naquela ideia, assim, lúdica, né? Só naquela coisa, assim, naquela fantasia mesmo, mas fica lá, né? A imagem tá lá. Aquele desejo tá lá, não tá aqui. Entende? Então, esse assunto da fantasia, ele é muito importante de ser entendido. Porque a fantasia aqui e a imaginação começam no mesmo lugar. Do plano das ideias, do plano mental, começa no processo da imaginação. A origem é a mesma. Só que a imaginação, ela é um poder que ela vai movimentar, ela é inspirada, ela vai movimentar para virar realidade, para concretizar. Vai surgir uma ideia de algo que você vai fazer, vai ter aquilo manifestado em um tempo. A fantasia, a imaginação, ela vem vindo, mas pra fantasia você vai distorcendo, e aí virou uma coisa que um dia, quem sabe, qual talvez vire realidade. Não vai virar realidade. É muito pouco provável que uma fantasia vire realidade, entende? Porque são conceitos diferentes. E por que eu estou frisando tanto isso? Porque quando a gente fala de cocriação, o que mais existe a gente achando que tá imaginando e não tá imaginando mesmo, que tá fantasiando. O que tá escrito de gente que fantasia não tá escrito. E o mundo à nossa volta, ele incentiva isso, né? O nosso mundo exterior, ele incentiva que a gente fique nesse mundo aí, aceitando as coisas como são, querendo copiar as coisas dos outros, né? E é isso. E vai demorar a chegar. E não é pra você agora, não. E aceita as coisas como são. O mundo à nossa volta, ele prega isso. Ele prega isso. E se você não tem treinamento, você vai nessa linha e nem percebe. Você é engolido. E quando você se dá conta, já tá lá dentro engolido já. Entende? Tá engolido pela ideia da massa, né? Já foi engolido pelo mental coletivo. Já foi engolido por crenças coletivas e fica repetindo as mesmas coisas e fala as mesmas coisas e assiste as mesmas coisas e é isso a mesma coisa. Então, a gente precisa ter treinamento com a nossa mente. Tem que aprender a controlar os pensamentos. Tem que aprender a ter clareza do que está pensando. Porque tudo isso é fundamento para fazer com que a imaginação jogue a seu favor e não contra você. Que a sua imaginação seja de fato usada e não daquilo ali você distorce e leva para fantasia. E fantasia não tem poder, mas a imaginação tem. Então eu quero dizer para você o seguinte, uma coisa muito importante, né? Desse assunto, né, que tem a ver com esse tema, que é relevante, conectado com esse tema, muito importante. Quando a gente quer mudar na nossa vida, a gente tem que entender, eu tenho capacidades. Você tem que entender, eu tenho capacidades, né? Capacidades superiores. E entre elas, a imaginação. Né? E aí eu quero dizer pra você o seguinte, preste bem atenção aqui que eu vou resgatar uma ideia que eu coloquei no mapinha mental para compartilhar com você o seguinte. A imaginação é uma capacidade, como nós falamos aí. Logo, toda capacidade, ela tem por trás dela o sentido do fazer. Tem o sentido atrás dela da ação. Eu preparei uma aula algum tempo atrás, já fiz uma aula aqui, falando sobre identidade, capacidade e merecimento. Eu vou deixar ela aqui recomendada para você acompanhar depois, tá? Essa aula está disponível no nosso curso, né? Do subconsciente. Ela já foi feita antes aberta,
Mas hoje ela está recolhida e ela está como bônus no módulo Todas as Aulas para os alunos do subconsciente. Mas é uma aula que fala muito sobre o sentido da nossa capacidade, quer dizer, a capacidade, esse senso de fazer, não é? Esse senso de fazer é o senso da ação, do movimento. É o senso da confiança, é o senso da energia yang, a energia masculina, que vai lá e faz, que vai lá e acredita, que vai lá e toma o poder para si, né? De modo lógico, lúcido, consciente, claro. Entende? Então, a imaginação é uma faculdade, logo, é uma capacidade, logo, ela tem a ver com o sentido do fazer. Por isso que eu disse para você que a imaginação, ela vai trabalhar em nós aspectos de concretizar, de tornar aquilo real, de fazer aquilo virar manifestado. A fantasia não. A fantasia não quer mexer. Só quer ali imaginar, sonhar e ficar nisso. Ela não movimenta para a realidade, entendeu? Inclusive é muito fácil a gente fugir da realidade para a fantasia. Quando eu falei as palavras ia, gostaria, poderia, são palavras que às vezes usadas num contexto, tá jogando você pra fantasia e você nem sabe. Por quê? Porque a questão da imaginação, ela promove a ação, ela promove o fazer. A fantasia não. Entende? Além disso, eu quero contar uma coisa pra você. E a imaginação é uma faculdade mental superior, ou seja, é elevada. E essa faculdade mental, ela é superior por quê? Porque ela tem um movimento subjetivo. Logo, você não pega, você não toca na imaginação. Você pode fazer qualquer desenho que você quiser, só usando aqui o mental, ó. Qualquer desenho. Eu posso pegar essa xícara aqui, que é a minha xicrinha de água, né? E eu posso pintar ela no meu plano mental de qualquer cor. Posso colocar qualquer elemento, mudar a alça, mudar a cor, mudar o formato. No plano mental da imaginação, nós temos um poder que é ilimitado. Não tem que fazer canecas só desse modo. No plano mental da imaginação, eu posso fazer caneca do jeito que eu quiser. Xícara do jeito que eu quiser. Por isso que a gente fala, quando a gente estuda leis do universo, quando a gente estuda os poderes do subconsciente, né? A gente vai entender que o poder é criativo. Não é limitado. É criativo, é criador. Criou uma coisa? Pode criar outra. Criou de um jeito? Pode criar de outro. Pintou de uma cor? Pode pintar de outra. É um mundo que não acaba nunca, é ilimitado. Né? Tudo por quê? Porque não existem restrições no plano mental. É isso. Não existem restrições no plano mental. E porque com a imaginação ativa, a gente não toca nela. Por enquanto, no primeiro momento, não toca nela. Mais pra frente, a imaginação tem o viés de tornar real. Mas no início, não. Você pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, não tem limite. É intocada. Entende? E pode tudo. É ilimitada. Junto com isso aqui, a gente começa a entender também que a imaginação, ela é um movimento. E vem de onde, Morgana? Do espírito. Logo, a gente pode dizer que quando a imaginação, quando a criatividade está sendo movida pelo espírito, o ego não entra no jogo. Ela não tem controle. Por isso que a imaginação é ilimitada. Vou falar que isso aqui daria uma outra aula, viu? Nossa, tô aqui falando e pensando, isso aqui daria uma outra aula, daria livro, inclusive, desse assunto. Porque quando a imaginação está, de fato, no jogo, não, o ego não entra lá. O ego não tá lá. Tá livre, né? Pode tudo. Se pode tudo, não tem controle. Não tem controle e é ilimitado. Tá ilimitado, meu espírito pinta e borda. Meu espírito faz o que ele quiser. É por isso que nós entendemos que não existe competição. E eu vou te contar, viu? Eu demorei a entender isso. Demorei a entender que não existe competição. Que não existe concorrente. Nossa, eu demorei demais. Sabe onde eu fui aprender isso? Eu fui aprender isso lendo um livro de um mentor que eu gosto muito. Lá no início do século XX, não é? O nome dele é Wallace de Watts.
no seu livro A Ciência para Ficar Rico, ele diz: saia do plano competitivo. Não existe competição real. Ele diz isso lá no livro dele, várias vezes. E ele diz lá no livro dele, ele fala: olha, vá para o plano criativo. E na época eu não entendia. Gente, eu nem fazia ideia o que era isso. Eu achava que eu entendia, mas não entendia, não. Não entendia. Mas quando você começa a entender, a estudar, né, esses assuntos, você começa a entender que esse plano da imaginação não tem limite mesmo. Pode tudo. De qualquer modo, de qualquer forma. Porque ali é livre. E quem está ali agindo, movendo, o movimento que está ali é do espírito. Não tem controle. Não tem julgamento. Pode tudo mesmo. Isso é muito lindo. Porque isso é liberdade num nível que a gente não conhece. Só que esse movimento da imaginação, com o espírito em movimento, não é fantasioso. Quando a gente começa a entender o real poder da imaginação, não é para fantasia, é para concretizar, é para trazer aquilo ali do plano mental para a realidade, para a vida concreta. É para escolher o telefone do modelo tal, da cor tal, com tanto de espaço interno, pagando aquele preço, e daí a um tempo aquele telefone está manifestado. É para escolher um carro tal, da marca tal, da cor tal, com as rodas tais, e aí a um tempo está aquilo ali manifestado. Então, a imaginação usada do jeito certo, porque existe o jeito certo de usar ela, como eu falei, a imaginação tá aí. É a partir da imaginação que a gente distorce e vai pra fantasia. O princípio é o mesmo, mas a distorção é que vai jogar pra fantasia. Mas quando você aprende a usar a imaginação do jeito certo, nossa senhora, ninguém te segura, ninguém te para. E não te para por quê? Porque você tem poder. Lembra que eu falei no início da parte 1? Poder significa ser capaz de. É isso que poder é. Com a imaginação, nossa! É a combinação perfeita. É a combinação perfeita de cocriação. Agora, quantas pessoas sabem disso? Quantas pessoas sabem a diferença real entre imaginar e fantasiar? Quantas? Quantas pessoas que ensinam lei da atração falam isso nas suas aulas? Explicam isso nos seus vídeos, nos seus canais, nas suas lives? Quantas? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Pode até ter, mas que eu leio muito disso, eu nunca vi. Eu vejo falando, imagina, visualiza, mas ninguém fala o poder da imaginação, de onde que vem esse poder, o que que é esse poder, qual que é o movimento por trás desse poder, o que que é imaginação, o que que é fantasia, ninguém fala disso. Então isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Principalmente porque na nossa fase 3 do curso, né? O nosso curso do subconsciente, na fase 3, a fase 3 é inteira sobre cocriação consciente. A fase 1 é pensamento, a fase 2 é crenças, mas a fase 3 é cocriação consciente. Então é na fase 3 que eu fundamento as faculdades mentais. É na fase 3 que eu falo disso. É lá que tá assim, que eu aperto esse assunto todo. Eu tiro até a última gota desse assunto, eu tiro na fase 3. Porque a gente tem que entender o que tá por trás da criação. Pra gente não ficar ali, né? Queria, gostaria, imaginaria, um dia quem sabe. Mas é fantasia pura. Não vai virar realidade. Ou é pouco provável, né? Eu não vou dizer não vai, porque não vai é uma palavra que eu não gosto muito de usar, não. O não eu não gosto muito de usar, não. Olha só, né? Eu não gosto muito de usar esse não vai, não dá, não é assim, não. É pouco provável que na fantasia você concretize algo real, de verdade. Pouco provável. Agora, isso tem que ser estudado. Isso tem que ser entendido. É por isso que em todas as aulas que nós fazemos por aqui, eu sempre falo, pense no que você quer. Ponto 1. Reconheça o que está acontecendo. Ponto 2. Eu sempre falo isso. Estude esse assunto. Quase todas as minhas recomendações falam, estuda esse assunto. Não é só no oba-oba, ai, agora eu já sei, agora eu já domino, agora eu sou um co-criador, agora eu co-crio. Não é assim.
Estou de volta, porque eu até me emocionei com esse assunto, né? Tomei uma aguinha aqui, respirei fundo e agora estou de volta para a gente continuar com esse estudo. Porque isso é muito importante ser entendido, né? Não é um assunto, assim, na minha opinião, um assunto oba-oba. Não é. Esse é daqueles assuntos para serem entendidos de verdade. Mas não é só assim, ouvir, falar, entendi. Não. É você parar, refletir nessas ideias, sabe? Começar a pensar na sua vida real. O que você faz aí antes de dormir. O que você faz quando medita. Se realmente é a imaginação real em ação ou se é fantasia no jogo. E eu quero dar um sinal pra você ver isso. Observe o que você fala. Quando nós falamos muito no futuro, um futuro talvez pouco provável, um futuro assim, ai, vou mudar tudo, vai ser assim, sair de uma situação X e ir pra uma outra completamente diferente, observa se talvez aí não tenha uma fantasia. Porque às vezes nós estamos fantasiando para poder fugir da realidade atual, né? Movimentos atuais. Um outro sinal também para você começar a observar se não está vivendo uma vida com fantasia é você observar aí se você está o quê? Usando muitas palavras, né? Gostaria, queria, poderia, iria. Essas palavras, elas dão uma conotação assim muito suspeita. No mínimo suspeita. Observa a sua linguagem. Porque às vezes você o quê? Joga lá na frente e aí vamos ver. Um dia, quem sabe, né? Tem que olhar o que está por trás dessas palavras, sabe? Eu quero convidar você a observar isso. Inclusive, quando a gente vai estudar física quântica mesmo, né? Leis do universo mesmo, os estudos originais, os estudos fundamentados, não é assunto assim raso, não. Quando você vai mais a fundo desses temas, a gente começa a entender que você tem que pensar no presente. O que você quer lá na frente concretizado, trazer pra cá, ó, pro agora, pra aqui, pro dia de hoje, pra agora de hoje. Então isso é um princípio do agora, do eterno agora. Então se é no agora, eu não vou dizer, eu queria o carro X, eu queria minha conta bancária Y, eu queria um namoro desse jeito, eu queria viver uma experiência. Não é queria. Tá vendo aqui que a gente pega na palavra? É agora. Eu agradeço agora por essa realidade, por essa relação, por esse amor, por esse carinho sentido na pele. É agora. Eu agradeço agora por dormir juntinha, abraçadinha na cama, toda noite, todas as noites. É agora. Não é queria lá, é aqui, entendem? Mas isso é um assunto para um outro momento, não é o foco do estudo de hoje, porque hoje o foco é na imaginação, né? Mas eu queria muito deixar esse parêntese aberto aqui com você, pra você entender que tem muito mais do que só esse oba-oba que às vezes a gente acha que já entendeu e não é bem isso. Tem mais para entender e não tá ainda buscando por esse aprofundamento. E por não buscar, não aprofunda, não avança, não concretiza, entende? É isso que eu queria deixar bem claro e bem frisado aqui para vocês. Dito tudo isso, então, eu vou aqui olhar para o meu mapinha mental e falar para você com relação à última etapa do nosso estudo, não é? Aonde vamos falar sobre como usar na prática. Como é que a gente imagina na prática, na vida real? Como é que faz isso, Morgana? Como é que eu faço para usar essa faculdade mental superior, usar aí o meu campo mental ao meu favor e sair dessa distorção da fantasia? Como é que eu faço isso? Vamos olhar aqui agora. Anota aí no seu caderno, porque a questão é o seguinte. O primeiro ponto aqui que eu vou falar é você o quê? Se permitir. É uma permissão. É você se permitir pensar em algo que você deseje. Muitas vezes nós não damos a permissão do pensamento manifestar. E se a gente não permite, o pensamento não manifesta. Ele não vem. Ele fica lá, mas para você não vem, né? Então, essa permissão é assim, ó. Pensa no que você quer. Pensa no que você quer que ainda não está manifestado na sua vida. Pensa aí. Anota no seu caderno. Vou pensar o que eu quero e ainda. E aí eu vou te ensinar uma técnica. Simples, 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 que eu adoro. Pega seu caderno e escreve aí. O que eu quero que ainda. Põe o ainda entre parênteses. Ainda não tenho manifestado, não está manifestado
na minha vida agora. O que eu ainda quero? Essa é a técnica. Ainda. O ainda entre parênteses. E no futuro, você vai tirar esse ainda fora. O que eu quero que já está manifestado. Entende? Então, mais pra frente, você tira isso ainda do jogo. Mas, por enquanto, põe o ainda. Porque não tá ainda. Ainda não tá. Mas vai tá. Se você trabalhar para tal. Se você trabalhar para essa conquista, não é? Então, a primeira questão aqui, o primeiro ponto que eu quero falar para você desse estudo é isso. Permita o pensamento vir para você. E aí a pergunta é o quê? O que eu ainda quero? Eu, Morgana, vou dizer, eu quero tanta coisa. Nossa, gente, eu quero coisa demais. É muita, viu? Minha vida aqui é longa. Quero muita coisa. E elas vão se concretizar no devido tempo. Segundo ponto dessa questão toda, desse estudo todo, é o seguinte. Eu quero convidar você a deitar na sua cama, à noite, de preferência. Deite na sua cama, respire fundo e pensa nisso aí que você falou. Eu ainda não tenho manifestado isso. Eu ainda não vivo manifestado isso. Deita na cama, à noite, antes de dormir. Mas olha a sugestão. Não vá deitar cansado, né? Tem gente que o quê? Fica na sala um tempão, assiste TV, filme, mexe no celular 500 vezes, sai dali cansado, já assim, ai, que sono! Sai puxando a almofada, puxando a coberta e deita apaga ali, né? Não. A sugestão é, vá deitar na cama, vá se recolher um pouco mais cedo. Recolha um pouco mais cedo. Deixa o telefone de lado um pouquinho. Tira as coisas da cama. Arruma a cama para dormir. Deita ali um pouquinho em silêncio. Sem telefone. Sem telefone. Não é com o telefone do lado, não. É sem telefone mesmo. De preferência, desliga o telefone. Põe no offline, né? Desliga aí a internet, desliga tudo. E aí deita na cama. Respira fundo. Puxa a coberta, não é? E pensa. Vai pensando, nossa. Quero muito viver essa experiência. Nossa. Quero muito ter esse objeto manifestado. Nossa. Quero estar desse jeito. Estar nesse contexto. Vai aí pensando. É muito poderoso. Eu, Morgana, eu tenho esse costume. Vai dando assim umas 8 horas da noite. Ah, gente, não me manda mensagem que eu não respondo mais. É raro eu responder. Raro eu responder. Eu tô ali de boa. Já ponho o telefone ali no off. Já saio totalmente das redes sociais, sabe? Já ponho ali o despertador pro dia seguinte. Põe pra carregar bem longe de mim, inclusive, sabe? E eu falo da coberta, né? Deita na cama e puxa a coberta, porque eu sou frienta, tá? Eu tô contando uma coisa pra você puxar a coberta, mas é porque eu sou frienta. Talvez você não seja, mas pra mim, dormir tem que ter ali uma cobertinha mais quente. Eu sou dessas. Então eu puxo a coberta, eu fico ali, sabe? Pensando. Mas não é pensando no problema, não. Não. É pensando no que eu quero. Pensando. Então use esse ponto a seu favor. Então esse é o segundo movimento. E o terceiro aqui é assim, ó. O terceiro não, né? Um adendo aqui, um parêntese aqui, né? Se por acaso você não souber o que você quer, assim, não tiver muita referência, não tiver assim muita imagem, minha sugestão é pesquisa. Pesquisa durante o dia. Ah, Morgana, eu quero um carro, mas não sei que carro. Vai pesquisar as marcas, pesquisa modelos, olha qual que você gosta mais, entendeu? Pesquisa o preço, pesquisa onde vende, pesquisa. Eu gosto muito de pesquisa, eu sou suspeita pra falar disso, né, gente? Porque aqui eu venho pras aulas e eu falo, fui pesquisar a origem da palavra poder. Fui pesquisar a origem da palavra imaginação. Eu não trouxe aqui hoje as definições pra você, porque eu sou dessas, eu sou uma pesquisadora, né? Antes de qualquer coisa, eu sou uma pesquisadora. Nessa vida, pelo menos, né? Então, pesquisa, tá? Vai atrás de informação sobre isso. Eu gosto muito de ir pro Google, eu gosto muito de ir pro YouTube, eu gosto muito de ir pro Pinterest. Eu adoro ler um artigo aqui, um artigo ali, eu gosto. Eu faço isso. Você pode fazer também, tá? E o terceiro aspecto, então, aqui, dessa série que eu tô dando pra você aqui, para você usar a sua faculdade mental superior da imaginação ao seu favor, é você falar para você mesmo sobre aquilo. Fala, nossa, Loura, eu me chamo de Loura, né? Mas você pode chamar você de qualquer jeito, do jeito que você achar mais legal.
Mas não com modo pejorativo, tá? Com modo de elevar, né? Aí eu falo, nó, Loura. Ai, esse carro nosso é maravilhoso, Loura. Ai, meu Deus, que carro lindo. Nós somos poderosas nesse carrão, sabe? Eu falo assim, nossa, meu mozão é maravilhoso, né? Meu companheiro de jornada e tê. Eu falo assim. Eu falo, nossa, essa cama aqui é maravilhosa. E eu estico a mão na cama. Eu pego na cama, que eu adoro uma cama boa, né? Uma cama confortável. Eu gosto muito. Eu começo a tocar na coberta, né? No edredom. E eu falo, nossa, eu adoro o edredom tal, desse jeito, com esse estampo, maravilhoso. Entendeu? Então eu converso. Eu sou das que conversa, não é? Então você pode começar a conversar também. Começar a usar aqui, ó, o poder do verbo. É maravilhoso tá aqui. E aí já começa o quê? Engata a gratidão, né? É lindo, é maravilhoso, é poderoso. Olha as palavras. Só palavras de poder. Então eu ensino isso direitinho, viu, gente? Eu ensino mesmo. Porque isso aqui, nossa. Se você começar a fazer, você vai começar a ver com os seus olhos. É a terra há de comer um dia. Você vai ver com os seus olhos a manifestação das coisas da sua vida. Maravilhoso, né? E o último aspecto, né, que você vai começar a usar aí também para fazer com que essa faculdade da imaginação flua para você livre e limitada, é você buscar fotos, né? No passo 2 você buscou referência. Mas no último, no 4, busca foto, busca imagem daquele lugar, daquele objeto, daquele bem, daquela coisa, daquela vivência, busca fotos. Se quiser, imprime. Põe numa caixinha, aí à noite, na hora de dormir, assim, igual eu tô falando com você, deita lá, vai pensar. Aí, quando você tiver já pensado muito, né, já tiver claro as imagens, aí você deita lá e vai olhar a foto, essa foto aqui, é esse corpo aqui, é essa viagem aqui, é esse lugar aqui. Vai viver aquilo ali na imagem, entende? Porque isso vai reforçar o seu mental, né? Isso vai treinar a sua imaginação. E quando você assustar, bingo. Quando você assustar, bingo, já é realidade. Já está concretizado. Aí você fala, meu Deus! Virou realidade, eu não tinha nem percebido. Porque acontece isso também. Muitas vezes eu me pego, vivendo já a experiência, aí depois que eu falo, nossa, isso aqui eu criei lá atrás. Isso é real. Aí eu agradeço mais ainda, entende? Então, é esses os movimentos para você usar a imaginação ao seu favor. Essa é uma aula que eu entreguei tudo pra você aqui sobre esse assunto. Agora, eu preciso te contar que eu amo falar disso, né, gente? Eu preciso falar de novo, né, que eu amo, com a boca cheia de amar de verdade. Eu amo esses assuntos, amo de verdade. Considero isso aqui importantíssimo. Considero que isso aqui muda vidas. Isso pra mim mudou muito, né? Eu comecei a entender como sair da fantasia para voltar e ficar ancorada na imaginação. Me ajudou demais. E vai me ajudar até o último dia nessa vida aqui, me chamando Morgana. Eu espero que você também tenha gostado desse estudo. Me conta aqui embaixo. Aqui, ó, nos comentários. Fez sentido pra você? Conectou algum ponto aí dentro de você? Me conta aqui embaixo. Já pensou nesse sentido? Da imaginação, do poder? Mas já pensou também sobre a fantasia? Já pensou sobre isso? Comenta aqui embaixo. Quero muito ouvir a sua opinião. Sua opinião é sempre muito bem-vinda. Nós adoramos. E eu te respondo, sabe disso, né? Mandou mensagem, eu respondo aqui, porque eu sou dessas, não é verdade? Eu quero muito ver a sua opinião aqui, né? Comentando, falando, fez sentido, não fez sentido, eu entendi, não entendi, eu vivia na fantasia e nem sabia, eu já faço a imaginação e agora eu confirmei que é imaginação mesmo. Comenta aqui embaixo, eu quero muito ouvir você dizer aqui pra mim, né? Eu quero muito ver a sua participação, conhecer você melhor um pouco mais, né? E eu quero dizer pra você o seguinte, para você que tá aqui agora nesse momento pensando, Morgana, eu tenho tanto para aprender. Eu não tenho palavras para descrever, não é? O tanto que tenho para aprender. Eu quero convidar você a estudar isso comigo, não é? Eu quero pedir a sua permissão para ser a sua mentora ainda no nível maior, né? Ainda no nível mais profundo, através do nosso curso do subconsciente, não é? Para quem não sabe, nós temos um curso completo
detalhado, organizado por um método, que é o método chave mestra. Esse é o método que move o nosso curso. É um método onde a gente vai literalmente trabalhar o princípio, né? O princípio criador. Nesse curso a gente fala de pensamento, a gente fala de pensamento equivocado, a gente fala da mente, a gente fala das crenças, nós falamos de cocriação, das faculdades mentais superiores. Lá dentro do curso a gente fala de energias, chakras, neurociência, a bioquímica do corpo, né? Fazer o corpo jogar a nosso favor e não contra a gente. No curso a gente fala também dos sentimentos, das emoções, das frequências e das vibrações. E por fim, e não menos importante, a gente também fala das leis do universo, porque é tudo fundamentado, né? Os meus alunos sabem que eu incentivo mesmo essa fundamentação. E essa aula foi construída com esse sentido de fundamentar, de tratar e trabalhar sobre a imaginação. E eu disse para você aqui na aula, eu aprofundo isso aonde? Na fase 1, pensamento. E na fase 3, que a gente fala sobre as faculdades mentais e a cocriação consciente. Então não é cocriar um trenzinho aqui, aí depois de 10 anos outra coisinha ali. Não! É criar de modo consciente, é sair desse mental fantasioso e ir pra prática, sabe? É usar essa imaginação de verdade, com o poder que ela tem, não é? Porque ela é poderosa. Agora, esse poder sem uso não serve de nada. É como eu falei antes, né? Essa capacidade sem uso não serve de nada. Aí você pode estar pensando, Morgana, mas aonde está o link, mentora? Tá aqui, ó. Você pode assinar agora mesmo o seu curso do subconsciente e ainda pode escolher plano mensal ou plano anual. São 2 planos aqui para você, ó. Pode escolher qual dos 2 combina com o seu bolso. Tá pra você comprar hoje, entendeu? Qual dos 2 tá bom pra você comprar hoje? É plano mensal? Vai nele. É plano anual? Vai nele. Escolhe aí, tá bom? E se tiver alguma dúvida, manda mensagem, porque eu estou sempre aqui à sua disposição, não é? Quem me manda mensagem já sabe. Mandou, tem resposta, não é? Porque nós somos desses. Nós gostamos dessa interação com vocês. Ok, assim? Dito isso, então, eu vou dizer que eu amei falar disso. É maravilhoso, é profundo, assim, é lindo poder mergulhar nesses temas tão, assim, que mexem tanto com a nossa vida, né? Que mudam a nossa vida, né? Que cocriam uma nova realidade. Maravilhoso falar disso. E eu quero te contar que eu, Morgana, eu vou te esperar. Sabe onde? Dentro do curso, pra quem não é aluno ainda. Mas vou te esperar também, sabe onde? Na semana que vem, para mais uma aula da mente. E eu termino dizendo que você não caminha mais sozinho. Não. Você tem do lado de cá uma amiga. Mas mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente. Te incentivando, mas também te provocando a pensar de uma certa maneira e, com isso, construir de modo consciente o seu novo eu. Eu te espero, então, como eu disse, dentro do curso, para quem não é aluno, na próxima semana, para mais uma nova e poderosa aula da mente. Até lá! Comunicado importante. Eu convido você a ler e a ouvir a sua mentora para poder entender os últimos detalhes que envolvem essa nossa aula. Muitas aulas recomendadas não estão mais disponíveis no YouTube. Isso significa que já foram gravadas e retiradas do ar. Estas aulas estão disponíveis como bônus para os alunos do nosso curso do subconsciente. Atenção, alunos! Busquem pelo módulo todas as aulas e acessará as aulas em ordem de entrada. Claro que vale dizer e trazer 2 sugestões para você. Sugestão 1. Se programe para assistir aquelas aulas que estão disponíveis aqui no nosso canal. Sugestão 2. Se programe para ser o nosso aluno ou aluna nessa jornada de autoconhecimento. Dito isso, eu te espero lá dentro do nosso curso fechado. Até lá!
olha só, se eu acredito que algo é pra mim, aquele algo é pra mim. Mas se eu acredito que aquele algo, outro algo, não é pra mim, adivinha? Não é. Tudo por quê? Porque existe nos dois cenários, dos dois pontos aqui, o algo 1 e o algo 2, existe o poder da crença manifestado. Eu pergunto, você sabe o que é uma crença? Você sabe qual é o poder das crenças sobre você? Você sabe quais são os tipos, os três tipos de crenças que moldam e governam todo mundo que existe? Esse assunto é interessante, ele é profundo, ele dá pano pra manga e esse assunto precisa ser estudado. Eu quero convidar você a se organizar daí, porque eu já estou organizada daqui, pra gente poder falar sobre isso, nos detalhes, aprofundado, mas com fundamentação. Porque essa semana nós vamos trabalhar e colocar os nossos olhos pra gente ver, não é? Porque quando a gente vê, ninguém mais diz que não é. Quando você bate o olho e vê e fala, tô vendo isso agora, não é? Eu quero convidar você a colocar os seus olhos nesse assunto pra gente estudar sobre o poder das crenças, entendendo que o poder das crenças é o poder do subconsciente. Mas isso eu falo na nossa aula que ainda vai começar. Mas eu já te espero. Vem comigo? Vamos juntos estudar?